vai passar dificuldade em abrir esse texto. Tem alguns textos na Bíblia que é tão difícil, mas esse eu creio que você vai encontrar facilmente. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Quem sabe? Qual é? Então, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. E hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero fazer assim uma forma de lection divina, a leitura divina da Bíblia. Quero que você se aproxime de uma pessoa aí que tem a Bíblia também. Se você não tem, se aproxima dela. E aí você vai ler um versículo para ela e ela vai ler um versículo para você. É uma história muito maravilhosa aqui da vida de Jacó. Gênesis capítulo 32, versículo 22. E nós vamos até o 31, de maneira bem rápida. Se aproxima de uma pessoa e você vai ler para ela e ela vai ler para você, voz alta, para ela ouvir a sua voz. Porque às vezes a gente conhece o irmão só pela nuca, a gente conhece irmãos, quase não conversamos. Então agora você vai poder falar com o seu irmão através da palavra de Deus. Eu conto até 3 e você vai ler esse texto aí junto com o seu irmão. Pode falar alto, tá? 1, 2, 3, vamos lá. Não lutar um com o outro, como hoje está tão claro na nossa geração, mas lutar pela vida, nas suas várias dimensões, como diz o texto aqui. Na própria queda do homem, o próprio Deus já deixou muito claro que ele teria que lutar. Deus disse: do suor do teu trabalho tu comerás. Então, a vida, ela se constitui numa luta, não nessa luta sangrenta, tão ventilada nos nossos dias, mas uma luta pela sobrevivência, é uma luta pela justiça. A vida humana, a antropologia, é uma luta pela dignidade humana. É uma luta pela celebração da vida. Poucos estão celebrando a vida por conta da vida ser tão complicada e tão complexa nessa nossa geração. É uma luta por vários níveis. E tem muita gente que nesta hora está também lutando. Talvez você entrou aqui como Jacó e você está lutando. Você quer mudar de vida, você quer mudar as circunstâncias. Jacó lutou com Deus. Ele vai passar o Val de Jaboque, nós vamos olhar aqui. Ele vai passar tudo e ele vai ficar só, sem saber, naquela noite escura palestinense. Ele vai lutar com um homem, que mais tarde ele vai saber que esse homem é Deus. Então, a vida, ela se constitui numa luta. Muita gente está lutando talvez contra uma doença terminal, contra um câncer. Quantos que não estão lutando agora? Muitas pessoas estão lutando contra uma enfermidade, contra uma angústia, contra uma depressão, contra a ansiedade, contra uma injustiça instaurada. Muitas pessoas estão lutando talvez pelo seu casamento, perdeu a graça, perdeu o brilho, perdeu o fulgor. E eu preciso lutar, eu preciso vencer, eu preciso que Deus me ajude. Quantos que estão lutando com o luto, como foi falado aqui pela Gabriela, nossa irmã Tamires, Giovanni, que está aqui, depois vamos orar junto com eles. Essa dor, esse luto que instaura, que machuca a nossa alma, o nosso coração. Quantos que estão lutando agora mesmo por um vício, que querem deixar, mas não conseguem, que querem largar, mas não dá, que estão atolados até o pescoço, tem que lutar, é um conflito, é uma beligerância. Aliás, a história humana, ela é uma beligerância, ela é um conflito. Como aquele amigo meu, que hoje é secretário de segurança lá no Paraná, ele ligou para mim e disse:
Rapaz, a minha irmã, ela infelizmente tirou a vida. E no final, quando nós chegamos lá, ela deixou um bilhete, e no bilhete estava escrito: eu cansei de lutar. Então tem muita gente que tem cansado de lutar. E esse texto aqui, ele narra para nós a interessante história de Jacó. Ele é um homem conhecido, ele vai ser um dos patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Ele vai ser o tronco, na verdade, da nação hebreia. Então, Jacó, ele é carregado de significados. Jacó, ele é significativo. Mas a sua história, nós lemos aqui a partir do capítulo 32, mas quando a gente retrocede, a gente percebe que a sua história, ela é marcada por trapaça, ela é marcada por engano, ela é encharcada por mentiras, mas também por um desejo pulsante no coração deste homem por Deus. Ele mistura tudo isso na sua própria peregrinação, na sua própria caminhada com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Jacó, na verdade, ele nasceu num lar religioso, num lar onde seus pais eram crentes. Seu avô era crente, ele conhecia a Bíblia, ele foi para a escola dominical, ele conhecia as coisas de Deus, ele estava familiarizado com as coisas que Deus estava realizando naquela época. O seu avô Abraão foi o pai da fé, o homem que Deus tirou lá de Ur de Caldeus, o homem que Deus disse: anda comigo pela fé. Deus não deu um mapa para ele, Deus não deu um GPS para ele, Deus disse: é pela fé, todo dia. E Abraão andou com Deus pela fé. E esse homem, o Jacó, ele também tem uma marca profunda nele, porque ele é fruto de oração. Quando seu pai casa, o Isaac, a sua esposa é estéril, e durante 20 anos eles oram por este menino, não só por ele, mas pelo seu outro irmão, porque eles são gêmeos, o Esaú. Então ele é fruto de oração de 20 anos, está lá em Gênesis capítulo 25. Porém o Jacó, mesmo criado no meio do povo de Deus, no meio da adoração, no meio do cântico, no meio do aleluia, no meio do glória a Deus, o Jacó precisava ter uma experiência com Deus. Talvez você também precisa ter essa experiência com Deus, onde a hereditariedade de Deus, tão pulsante da nossa geração, ela é impossibilitada de transformar o coração de uma pessoa. Não é porque o meu pai não é porque eu falo Deus te abençoe, não é porque eu canto um cântico que talvez a minha vida já foi marcada pelo eterno, coisa que aqui não aconteceu. Por exemplo, com Jacó, ele estava naquele prospecto de Jó, que disse: Deus, eu te conheço de ouvir falar. Por quê? Porque conhecer a Deus não é algo hereditário. Conhecer a Deus é necessário eu e você termos experiências com o Todo-Poderoso. Experiências a partir do novo nascimento, da transformação que o próprio Deus faz no homem interior, no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. É importante isso que eu estou falando. Porque vivemos um momento onde a religiosidade oca, vazia e sem sentido tem deitado as suas raízes sobre o coração de muitas pessoas que acham que estão com Deus, mas Deus está distante dele, porque não passaram pelo processo da regeneração, do novo nascimento, da mudança, da transformação, daquilo que só Deus pode realizar, pode fazer na minha vida e na sua vida. Conhecer a Deus é ter profunda experiência com o Senhor. É conhecer o Senhor não por aquilo que Ele faz por mim, mas por aquilo que Ele é. Então a Bíblia já narra para nós
os detalhes, os movimentos de Jacó. Você depois em casa pode observar e ler, rapidamente você lê a história dele. A história dele é uma história de luta. Talvez como a sua e como a minha. É uma história de superação, é uma história de conflito, de beligerância. Já no ventre da sua mãe. Quando a sua mãe sabe que está grávida. Quando ela ora a Deus, e Deus diz aí no seu ventre, tem 2 meninos. O maior vai servir o menor. Então a Bíblia diz que ali já há uma beligerância, já há um conflito. Quando eles nascem, a Bíblia diz que o Esaú nasce primeiro e depois o Jacó vem agarrado no calcanhar dele, como que querendo passar na frente do irmão, como que querendo ser o primogênito, como que querendo já fazer a trapaça. Então a vida dele é uma vida de luta, de conflito, de beligerância. Ele luta para ser o primeiro, ele luta para receber o direito de primogenitura, ele luta para receber a bênção do pai, ele faz todo um teatro. O pai já está velho, está cego, manda o filho mais velho, o primogênito que é o Esaú, ir para o campo, fazer uma caça, para trazer para ele, porque ele vai abençoar o menino, ele vai abençoar aquele homem. Então o Esaú, ele tinha predileção pelo pai dele, mas a Rebeca amava mais o outro filho. Isso é um problema sério para quem tem 2 filhos aí, essa beligerância no lar, quando você ama um mais do que o outro. Isso não pode acontecer, mas aconteceu aqui na casa desses servos de Deus. E a Bíblia diz que quando o Isaac falou para o Esaú, vai até o campo, prepara uma comida para mim comer, eu vou te abençoar com as bênçãos que tem que ser. A Rebeca ouviu, ela chamou Jacó. O Jacó era um homem mais calmo, ele era mais pacato, diz a Bíblia. E ela diz, olha, o teu pai vai abençoar o teu irmão, você vai ficar sem nada. Então nós temos que fazer aqui uma tramóia, está escrito isso na Bíblia. Nós vamos ter que fazer aqui algo que o seu irmão não receba a bênção. E o que acontece? Ela adianta o processo de Deus. E por conta disso, eles vão pagar um preço altíssimo na Bíblia. Ela então mata o animal, ela prepara a comida junto com o Jacó, que nem no campo foi para caçar. E o Jacó tem um problema sério, ele diz, mas o meu irmão, o Esaú é peludo e eu não, como é que a gente vai fazer? E ela então bola todo um plano, coloca pelo no peito dele, nas mãos, e o Jacó vai até o encontro do seu pai vai abençoar a vida dele, até que o seu pai vai descobrir e pergunta, quem és tu? E ele não diz que é Jacó, porque ele estava mentindo para o pai dele. Ele diz, eu sou Esaú. E o pai dele diz para ele, olha, os pelos e o cheiro é de Jacó, mas a voz, os pelos e o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Como que você conseguiu tão rápido essa caça? E além de mentir, esse Jacó profana, ele diz, o Senhor me ajudou, o Senhor foi benigno comigo, ele mentiu. E por conta disso, ele vai pagar um preço alto, tanto ele como a mãe, como todos da família, porque vai haver um conflito, uma beligerância, e ele vai ter que fugir, ele vai ter que ir para Padã Arã, ele vai ter que ir para Mesopotâmia, e nunca mais o Jacó vai ver a mãe dele vai morrer, e nem no velório da mãe dele ele vai, por conta que Deus está trabalhando na vida deste homem aqui, deste homem Jacó. E a Bíblia então diz para nós, que o Jacó foi para Padã Arã, e chegando lá em Padã Arã, longe, ele tem um percurso todo para caminhar. No percurso ele está sozinho, ele deita um dia à noite, ele pega uma pedra como travesseiro, ele deita a sua cabeça, e ali ele tem uma visão, um sonho, que anjos sobem e descem, e ele percebe, e ele diz, olha, isso aqui é a casa de Deus, Deus está aqui neste lugar. E ele conversa com Deus, ele diz, olha, se tu me abençoares, eu te darei todo o dízimo. E ele continua a caminhada dele, esse Jacó aqui.
E ele chega até Padã-Arã, ele chega até a casa do tio dele, Labão, ele chega até a Mesopotâmia, ele está distante do seu pai, distante da sua mãe, distante do seu irmão que quer o matar. E quando ele chega ali, a sua prima Raquel está dando água para os animais, e ela pergunta: quem é você? E ele não diz o nome dele. Pela segunda vez ele oculta o nome. Para o pai dele ele não falou também o nome. Para a prima dele, que mais tarde vai ser sua esposa, ele também não diz. Ele diz: eu sou sobrinho de Labão. Então ele começa a trabalhar lá na Mesopotâmia. Ele começa a trabalhar na casa de Labão. Mas Labão vai ser o instrumento de Deus para tratar com ele. O Labão vai ser o instrumento de Deus para tratar com aquele homem. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus vai usando pessoas para trabalhar comigo, para trabalhar com você, para arrancar de dentro de nós coisas que Deus não se agrada, para tirar os espigões da nossa alma, os espigões da nossa mente, aquilo que é carnal, aquilo que não presta, aquilo que tem que ser jogado fora. E Deus vai trabalhar com Jacó, esse moço que enrolou o seu irmão, esse moço que mentiu para o seu pai, mas esse moço que ao mesmo tempo que ele tem esse caráter dúbio, ele tem uma sede por Deus, por isso que ele compra a primogenitura do seu irmão, por isso que ele dá o prato de lentilhas para o seu irmão, ele tem desejo, mas Deus precisa trabalhar com ele. E Deus vai usar Labão, e o Labão enrola ele, e o Labão, ele quer casar com a filha de Labão, a Raquel. E o Labão diz: não tem problema, você vai ter que trabalhar 7 anos para ter a mão da minha filha. E ele trabalha 7 anos de sol a sol, ele é um homem trabalhador, é um homem disciplinado. E quando chega no dia nupcial, que ele vai para a tenda, e quando chega lá não é Raquel, mas é a irmã de Raquel, Lia. E ele vai até o Labão e diz: mas o que aconteceu? Você me enganou? Não, eu não te enganei. O que aconteceu é o seguinte, meu amigo, aqui na nossa cultura, a mais nova não pode casar primeiro do que a mais velha, senão vai dar um encalhamento total, né? Seria bom pegar isso aqui para a igreja, né? Aí ninguém ficava encalhado, as mais velhas aí, né? As mais velhas casavam, as mais novas iam casando, então desencalhava tudo. Então, agora para você poder ter o amor de Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, 14 anos. Ele trabalhou, Deus prosperou, Deus abençoou a vida dele, de sol em sol ele trabalha, e aí o tempo vai passando, o tempo passa. Eu fiz aqui uma cronologia do Jacó, só para você ter ideia. Olha só, o Jacó, quando ele tinha 15 anos de idade, o avô dele, o Abraão, morreu. O Jacó, quando foge, a gente pensa que o Jacó é jovem, muito novo, se bem para aquela época lá, ele teria uma idade regular. Quando o Jacó foge, ele tinha 77 anos de idade já, quando Jacó foge para Padã-Arã, como eu estou falando para vocês. Quando o Jacó, ele vai para a casa do seu sogro, ele tem 84 anos quando nasce o José. Ele tem 91 anos, diz aqui o texto para nós. Então, quando ele retorna, que é onde a gente vai falar aqui um pouquinho rapidamente, quando ele está retornando, ele tem 97 anos de idade. Ele precisa ser tocado por Deus. Ele vai com 70 e poucos para lá, e ele, depois de 20 anos, depois de muita luta, depois o seu sogro não gostava dele, os seus cunhados não gostavam dele, ele diz: olha, sabe de uma coisa, eu vou voltar, eu vou retornar para minha casa. Ele estava cansado, o Jacó, ele precisava ter um encontro, na verdade, com Deus. Então naquela noite, ele está andando, e ele tem que passar o val de Jaboque. E às vezes nós temos que passar também o val de Jaboque. E o val de Jaboque é um ribeiro que facilmente se passa, mas o Jacó, ele estava com medo, porque ele descobriu que depois de 20 anos, o irmão dele, que ele tinha traído, que ele tinha feito mal, o irmão dele também estava vindo ao encontro dele com mais de 400 homens. E o Jacó estava simplesmente com o seu gado, com a sua família, com seus filhos, e ele ficou com medo.
E ele disse: e agora esse meu irmão vai me matar depois de 20 anos. Essa foi a promessa dele. E o Jacó manda presentes para o irmão, manda uma comitiva para falar com os irmãos. E ele pensa: bem, vou passar todo mundo. O texto diz, você leu aí, ele passou toda a sua família, ele passou todos os seus filhos, e ele ficou só com Deus. Ele ficou só com Deus. A Bíblia diz que naquela noite que Jacó iria se encontrar com o seu irmão, o Esaú, ele primeiro se encontrou com Deus. Isso aqui é importante, porque os fantasmas da nossa alma, as crises da nossa mente, às vezes são apaziguadas, retiradas de nós, quando primeiro nós nos encontramos com Deus. Deus é a regra, Deus é aquele que norteia o nosso caminho. Antes de encontrar com Esaú, o Jacó vai se encontrar com Deus. Por isso que ele passa todas as coisas. Por isso que o texto fala para nós que vai ter um encontro com Deus, e esse encontro é um encontro de luta, porque Deus quer mudar Jacó, porque esse Deus quer transformar a vida de Jacó. Por isso a peleja, por isso a batalha, por isso que Deus enfrenta, vem como um homem. Mas Oséias diz que era o Deus que estava aqui. E o Jacó, ele passa todo mundo, ele tem 97 anos, ele manda os seus gados, ele passa toda a sua família, e ele fica só com Deus. E eu acho que isso aqui é importante, essa reflexão, porque muitas das vezes, irmãos, nós que vamos daqui a pouco participar da Santa Ceia, tem muita coisa que é só você e Deus. Não é você, o pastor e Deus. Não é você, o seu esposo e Deus. Não é você, a sua esposa, as amigas e Deus. Tem momentos na nossa vida que é só eu e Deus. Só eu e o divino. No meu quarto, na minha casa. Coisas que Deus quer arrancar de mim, coisas que Deus quer tratar comigo. Eu e Deus. Então, ele passa tudo. Naquela noite, ele fica sozinho. E o texto fala para nós que o homem luta com Jacó. A luta de Jacó com Deus é uma luta de mudança. Por quê? Porque ele está cansado, talvez você também, de se esconder atrás de uma máscara. Ele era bem sucedido, ele tinha filhos e família, ele tinha gados. Ele era um homem rico, mas tinha algo na alma dele, no coração dele, na personalidade dele, que precisava ser arrancada. Essa máscara, que hoje o nosso mundo é um teatro, todo mundo coloca uma máscara de super-homem, todo mundo coloca uma máscara de super espiritual, todo mundo coloca uma máscara que parece que não precisa de Deus, mas na verdade precisamos hoje tirar essa máscara. Como aconteceu com Jacó, ele está cansado de usar máscaras. Como disse Charles Swindoll no seu livro, tire as máscaras. Seja quem você é para Deus. Diante de Deus não adianta máscara, diante de Deus não adianta nada. Deus nos conhece por completo, por inteiro. Ele está cansado do quê? De ludibriar, de enganar. Ele enganou seu irmão, ele enganou Labão, ele enganou ele mesmo. Ele está retornando, ele está voltando. Ele está cansado de relacionamentos quebrados com seu irmão. Ele está cansado da sua vida espiritual vazia. Talvez você está assim também, sem significado, da vida espiritual rotineira, da vida espiritual destituída de afeto, de adoração, de amor. A gente chega na igreja, a gente está acostumado com os cantos, com adoração, levantar a mão numa coreografia, adorar, abrir a nossa boca, mas às vezes está faltando algo lá dentro, lá no âmago, lá na estrutura espiritual da nossa alma. Ele está cansado disso.
Ele quer uma mudança. Ele sabe o endereço da igreja. Ele sabe chegar no estacionamento. Ele sabe chegar ali e cumprimentar as pessoas. Se assentar no banco que tanto tempo ele senta. Mas ele está inquieto. Tem algo que eu preciso mudar. Entra mês, sai mês. Setembro chegou. Falta 4 meses para acabar este ano. A minha vida não mudou. Continua o mesmo. Não consegui nem ler a Bíblia inteira. Não consegui orar. Não tiro tempo para orar. Não tiro tempo para ler a Bíblia. Eu estou cansado. Há um estio de alma. Então, a Bíblia diz que Deus luta com Jacó. E a luta de Deus com Jacó visa a mudança. A luta de Deus comigo com você visa. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus, Ele luta, Ele peleja, Ele quer nos quebrar. Há uma luta. Há uma luta para a mudança. Visa a nossa, não a nossa destruição. A luta de Deus com um homem, com uma mulher, com alguém que está aqui nesta noite, não visa a nossa destruição. A luta de Deus comigo e com você visa a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa cosmovisão. A visão de mundo agora tem que ser alterada. Tem que ser mudada. Jacó passa tudo. Fica só. Tem 97 anos. Está cansado. Ele tem tudo. A gente vai ver aqui. Ele tem boi, ele tem animais, ele tem tudo. Mas está faltando algo aí, nessa matemática de Jacó. Então ele está a sós com Deus. E o texto que nós lemos diz, naquela mesma noite, ele se levantou, pegou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, que vai formar a tribo de Israel, a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. E diz o texto que ele transpôs todos eles no val de Jaboque, reuniu todos e fez passar o ribeiro. Também fez passar tudo o que pertencia, tudo que ele tinha, tudo. E o verso 24 é significativo, dizendo assim: Jacó ficou só ele. Tem momentos na nossa vida que é só nós. Na nossa dor é só nós. É nós e Deus. É nós e o Eterno. Ele ficou só. E a Bíblia diz que naquela noite aparece um homem, está aí na sua Bíblia, e o homem começa a lutar com Jacó. Há uma luta aqui, há uma beligerância, há um conflito. O homem lutava com ele. É uma luta. Deus está lutando conosco no campo emocional, no campo espiritual, no campo dos nossos sentimentos. Deus luta para mudar eu e você. Há uma mudança aqui. E Deus vai lutando com Jacó, para arrancar de dentro de Jacó coisas que não agradam a Deus. Talvez nesta noite Deus está falando ao seu coração coisas que você e eu precisamos mudar. Deus está lutando comigo e com você. Deus está dizendo: não é assim. A gente não quer ouvir. Às vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa pregação expositiva para falar conosco. Mas a gente não quer mudar. A gente continua nas mesmas borras. A gente continua no mesmo pecado. A gente continua no mesmo cacuete. A gente continua na nossa mesma vida, ideia, pensamento e palavras. E Deus vai lutando com a gente. É a luta, é a beligerância, é o conflito do Eterno que quer arrancar de dentro de nós aquilo que não agrada o Senhor. Então por isso a luta, e a luta é longa. É Deus querendo mudar eu e você, irmãos, para nós sermos diferentes nessa sociedade que não muda, essa sociedade padronizada em pecado. É a luta que Deus batalha para transformar o meu coração. Aliás, no ato da conversão, nós somos salvos, é verdade.
Existe aí a regeneração e a justificação, mas existe a santificação. É nesse ato de santificação que Deus está nos mudando. Nós não podemos ser o mesmo que nós fomos ano passado. Deus tem que estar nos transformando e nos mudando, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos transformados, disse Paulo, de glória em glória, pelo Espírito. Há uma mudança, tem que haver uma mudança. Se você mentia, você não pode mentir mais. Se você roubar, você não pode roubar mais. Se você trapacear, você não pode fazer mais isso. Se você fazia coisas que não agradam a Deus, agora você não pode fazer, porque a agência transformadora do Espírito de Deus está agindo no meio e no teu coração. Por isso a beligerância, por isso a luta. A luta de Deus, que vai lutando, e vai deixando o Jacó lutar também. E passa 3 da manhã, e 4 da manhã, e 5 da manhã, e o texto diz para nós: Jacó ficou só com Deus. Talvez essa semana Deus quer que você fique só com Ele também. Você vai lá para o seu quarto, você pai, você mãe, você filho. Você abre a Bíblia, leia e fala: Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Qual é o conflito aqui, Senhor, que eu preciso mudar? Você precisa mudar nisso, você precisa mudar nisso, você precisa mudar nisso. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero que o Senhor toque na ilharga do meu pecado, na ilharga da minha mesmice, na ilharga daquilo que eu acho que é certo, mas não é, na minha língua, que às vezes eu falo demais. Senhor amado, nas minhas opiniões, que às vezes só a mim que tem que prevalecer, no meu ego, que às vezes está inflamado, eu acho que eu sei, mas na verdade eu não sei. Então Deus vai lutar. Lutava com ele até o romper do dia. Quando chegou no dia, o Jacó, ele pensou: mas não era o homem que estava lutando comigo. Quem estava lutando comigo era Deus, porque o texto fala que o anjo, ele tocou na coxa de Jacó e deslocou a coxa de Jacó. Ele marcou Jacó. O A.W. Tozer, que foi um pastor do Canadá, século XVIII, ele disse: Deus só usa um homem quebrado. Um homem que se deixa ser moldado pelas mãos do Eterno. Um homem que Deus trabalha na estrutura dele, trabalha no seu caráter, trabalha no seu coração, trabalha na sua vida. O Jacó foi tocado. O Jacó ficou com uma marca. Ele começa a mancar. Ele não era manco, mas ele manca agora. Ele foi tocado por Deus. Na briga, na beligerância, Deus marca. Os homens que marcaram a história, os homens que vão marcar a história da DI Mulheres, os homens que vão marcar a história da cidade de Tubarão, são homens e mulheres que foram marcados por Deus. Que Deus tocou, que Deus quebrou, que Deus disse: não é por aqui. Que Deus arranca toda a carnalidade nossa, e Deus embute em nós a espiritualidade. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito. Sabe o que está precisando para nós? Sabe o que está precisando para a igreja brasileira? Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que foram marcados por Deus, pelas experiências que tiveram com Deus. Está faltando experiência com Deus. A experiência não é o carro-chefe da Bíblia, mas ter experiência com Deus é importante para a nossa vida cristã. Tem tanto crente que entra, sai e entra, e ele não tem experiência para contar nenhuma. Conta alguma experiência ele não tem, de oração, de milagre, de alguma coisa que Deus fez, de uma porta que foi aberta, de algo que Deus fez. Ele não tem essa experiência com Deus, até mesmo de conversão. Por fim, o Jacó foi desconjuntado por Deus na luta. Então, o homem disse, Deus disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. O Jacó
faz uma oração que deve ser a nossa oração nesta noite. Ele disse: eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. O dia raiou, o anjo disse: eu tenho que ir. O Jacó disse: eu não vou. Ele estava ferido, ele estava marcado pelo anjo, ele estava agora marcado pela presença de Deus que marca a pessoa. Mas ele faz uma oração que deve ser a nossa oração, que deve ser a sua oração, pai, que deve ser a sua oração, mãe, que deve ser a sua oração, filho. Não vou te deixar ir sem antes tu não me abençoares. A bênção que Jacó queria não é a bênção do ter, porque ter, ele tinha tudo. Ele tinha gado, ele tinha filhos, 12, 13 filhos com Diná. Depois o Benjamim vai nascer em Efrata um pouco mais na frente. Ele tinha filhos, ele vai formar o tronco da nação de Israel. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha tudo. A bênção não era a bênção do ter. É o que a nossa geração está buscando. É que muitos crentes estão buscando a bênção de ter, de eu querer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não é essa bênção aqui do ter, é a bênção do ser. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser generoso, ser uma bênção, ser um instrumento de Deus. É a bênção do ser, é a bênção que traz o divino, o eterno para dentro do meu coração. Ele disse: eu não vou te deixar ir se tu não me abençoares. Que nessa noite nós possamos levantar nossa mão e dizer: Senhor, eu não vou te deixar tu ir, eu não vou deixar acabar esse culto sem antes tu não me abençoares. E tu sabe a bênção que eu preciso, que não é a bênção do ter material, de ter um celular, de ter um carro, de ter uma casa. Não é isso. Deus abençoa, Deus ajuda, você trabalha, tudo bem, mas não é essa o foco aqui. O foco aqui é a bênção do ser. É ontológico, é algo mais profundo, é algo que vai influenciar. Então, quando ele faz essa oração, o homem pergunta para ele, o anjo: como tu te chamas? Você lembra? Que para o pai dele ele disse que era Esaú. Que para Raquel, que ia ser a futura esposa dele, ele disse que era filho de Labão, né? Sobrinho de Labão. E agora quem está falando aqui não é o Isaac, não é a Raquel. Quem está questionando e perguntando qual é o teu nome, é o próprio Deus. Não é que Deus não sabia, Deus sabe. É que Deus quer ouvir este homem falar, este homem se confessar, esse homem quebrantar o seu coração e falar. Deus pergunta aqui: como que tu te chamas? Ou em outra versão: qual é o teu nome? Quem você é? E ele responde: eu sou Jacó. Eu sou enganador, é o que diz a palavra, suplantador. Eu sou do jeitinho brasileiro. Quem é você? Eu sou Jacó. Quem é você? Eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu preciso de mudança. Quem é você? E ele responde, ele confessa, ele se quebranta: eu sou Jacó. Então Deus diz para eles: então tu não te chamarás mais Jacó, porque como príncipe tu lutastes com Deus e prevaleceste. Tu vais ser chamado de Israel. Você sabia que nenhuma parte da Bíblia tem alguém humano com o nome de Israel na Bíblia? Vai ter Jacó, vai ter até Jesus, vai ter vários nomes regulares, mas nunca vai ter um nome de Israel no nome de um filho de um judeu na Bíblia. Porque aqui está se marcando um momento histórico de uma nação. Não te chamarás mais Jacó.
Deus está mudando o nome dele. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus mudou o nome de Saraí para Sara. Deus mudou o nome de Simão para Pedro, Petros. Quando Deus muda, é a intencionalidade de transformação, de mudança. Ele é maior. Quando alguém muda o nome, é porque alguém é maior, alguém tem autoridade. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Tu és um príncipe. Tu lutaste com Deus e prevaleceste. Então, o texto encerra dizendo assim: então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus, não contra Deus. Você lutou com Deus. Deus está lutando, Deus está tirando, Deus está mudando, Deus está transformando. Deus quer transformar a igreja, Deus quer transformar a minha família. Então a beligerância, então um conflito, porque eu não quero, o Senhor aqui, o Senhor não toca, aqui nesse segredo o Senhor não vai, aqui nesse meu pecado oculto o Senhor não toca, mas Deus quer tocar, então Deus luta. Então a batalha, então a luta, até que Deus toca. Ele é ferido, ele é marcado por Deus. Mas ele diz, eu não vou te deixar ir sem antes tu não me abençoares. Mas antes de abençoar, Deus quer que ele se confesse. Quem és tu? Deus está perguntando para você, quem é você de fato? Não é o seu nome que Deus quer saber. Deus quer saber quem de fato você é. Qual é o teu caráter? Quais são as tuas atitudes? O que passa no teu pensamento? O que passa nas tuas emoções? Como é que o teu coração é generoso, é bondoso? Ou seu coração é amargo, é rancoroso, não perdoa? Quem você de fato é? Você é um servo do Senhor, que serve a Deus aqui, em qualquer lugar onde você está? Então não está perguntando o seu nome. Ele sabe quem você é. Ele não está perguntando o nome de Jacó. Ele queria que Jacó confessasse. Ele queria que Jacó falasse, olha, de fato, Senhor, esses 20 anos eu ganhei um monte de coisa, mas na verdade eu preciso ser mudado. E mudança, dinheiro não pode fazer. Mudança, pastor nenhum pode fazer. Mudança, o marido não pode fazer. Mudança, a esposa não pode fazer. Mudança, só quem faz é Deus. Não te chamarás mais Jacó. Para com essa tua mania, para com esse teu jeito, para com essa tua mania. Ah, mas eu nasci assim, na minha família era assim, todo mundo fala desse jeito, todo mundo é grosso, todo mundo não leva desaforo para casa, mas você não é mais a sua família só, você agora pertence à família de Deus. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Deixa Deus mudar o teu caráter. Porque entra ano e sai ano, e a gente continua um Jacó. Um Jacó do passado que engana. O Jacó do passado que mente. O Jacó do passado que negocia até com Deus. Ele disse para Deus, Deus, se tu me abençoares, eu faço aqui uma barganha contigo. Então ele precisa, esse Jacó, passar pelo Val de Jaboque, pelo ribeiro. E o Val de Jaboque está aqui nessa noite. Precisamos passar, e Deus pergunta, quem és tu? Meu nome é Jacó. Quem é você? Fala para Deus, antes de tomar Santa Ceia. Eu sou orgulhoso, Senhor. Eu sou invejoso. Eu não presto. Eu tenho um gênio ruim. Eu tenho um fel na minha alma. Entra ano e sai ano e eu não mudo. Eu continuo o mesmo. Fala para Deus. Eu sei qual é o Jacó que está aqui borbulhando na minha alma, que eu tenho que falar para Deus. Você, quem é o seu Jacó? Você tem que falar para Deus. Deus não quer que você fale o seu nome. Eu sou o Carlos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu me confesse, que eu peça perdão, que eu deixe Ele trabalhar na minha vida, que eu não fique lutando com Ele em coisas que Deus quer arrancar de dentro de mim, tirar da minha língua.
essa ingratidão, essa murmuração, essas coisas que não exaltam, que não glorificam a Deus, medir por baixo. Os cristãos estão sendo medidos por baixo, como aí fora. Os nossos padrões estão abaixo do padrão da Bíblia. A gente se acostumou com este mundo, a gente, na verdade, esquecemos do que o apóstolo Paulo falou. Não se conformeis com este mundo, vocês têm que ser transformados pelo poder de Deus. E a gente vai se transformando, a gente vai se achando que é normal isso, e não é. Aí o Jacó ora e diz assim: mas quem é você? Quem é você que está perguntando meu nome? Como você se chama? E ele responde: por que você pergunta pelo meu nome? E a Bíblia diz que Deus abençoou Jacó ali naquele lugar. Você quer ser abençoado? Amém, irmãos? Deus abençoou ali o Jacó. Ele perguntou, primeiro Deus pergunta: quem é você? Ele diz: eu sou Jacó. Agora ele pergunta para Deus: quem é você? E Deus diz: por que você quer saber o meu nome? E Deus não dá satisfação, Deus é misterioso, Deus não deixa rastro. A Bíblia diz que Deus abençoou ele ali. E acaba se dizendo, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, porque ele disse, e essa deve ser a minha oração e a sua, ele disse assim: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele muda o nome. Ele diz: sabe de uma coisa? Esse domingo aqui na igreja, eu vi Deus, eu senti Deus, Deus tocou no meu coração, eu fui salvo, eu fui remido, Deus entrou no meu coração, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher, eu vi Deus. Ele não disse que foi o Beltrano, Ciclano, não, é uma experiência particular. Ele diz: eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Nasceu-lhe o sol, transformação de vida. Quando ele atravessou Peniel, e olha só, quando Deus toca num homem, quando Deus muda uma mulher, o texto diz: e mancava de uma coxa. O Jacó estava andando, indo, manco. Eu fico pensando os filhos que já estão lá do outro lado, a família toda, mas será que é o pai? Ele não estava mancando? O que aconteceu com ele? Ele estava normal quando ele passou nós pelo Val de Jaboque, agora ele está mancando. Será que é o pai? Será que é o pai Jacó? E lá vem o Jacó mancando. Lá vem o Jacó mancando. E aí os filhos obviamente perguntam: o que aconteceu, pai? E ele conta a sua experiência que ele teve com Deus. Deus mudou a minha vida. Aí se transforma num memorial, porque o texto diz assim: por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, no nervo ciático. Aquela parte ali não é que era uma restrição alimentar, não era isso não está na lei, mas virou um memorial. Então os judeus não comiam aquela parte como memória aquilo que Deus fez fundando a nação de Israel. Virou um memorial, virou uma lembrança. Toda vez que ia carnear um animal, aquela parte não. O texto é claro quando diz aqui para nós: por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa no nervo do quadril, ou seja, é um memorial que na nossa casa tem que ter também. Que os nossos filhos têm que ter essa memória do pai crente, da mãe que ora, da mãe que intercede, da mãe que busca, do filho que é uma bênção, do filho que é cheio do Espírito. Essa memória, esse memorial.
que nós precisamos deixar como legado. Nós não podemos passar a nossa vida, entra ano e sai ano, sem deixar uma marca. Quando o seu filho olha para você, ele vê em você um homem de Deus, uma mulher de Deus santa, um homem santo, palavras santas, sem palavras tropeças, sem palavrão na boca. Você deixa essa memória? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você é um Jacó como eu nessa noite. E precisamos nos encontrar no Val de Jaboque, aqui na igreja, com Deus. Não vai ser eu, nem ninguém que vai dizer para você quem é você. É você que vai falar para Deus. Não é o seu nome, é o seu caráter, é a sua vida espiritual. Você vai dizer para Deus: Senhor, realmente passou o ano acabou, eu não orei, eu na verdade fui tocando de barriga a vida cristã, eu quero mudança, entra no meu coração. E aí Deus muda de Jacó para Israel, para príncipe. Quem quer ser um príncipe de Deus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Fala assim comigo: eu quero ser um príncipe nas mãos de Deus. Aleluia. Feche teus olhos aí um pouquinho. Coloca a sua mão assim na altura do coração.